Em primeiro lugar, eu queria dizer que é uma honra para mim estar nesse evento. Queria saudar, parabenizar de início a realização dele, pelas entidades que já foram nominadas. Eu gostei demais dessa iniciativa do nosso SUS, o perfil no Instagram muito interessante, com coisas muito boas a respeito desse sistema, que é um patrimônio dos brasileiros. Queria saudar especialmente o Bruno Moretti, a Luciana Mendes, meus colegas de painel, também a doutora Ilana, mediadora, agradecer ao convite das entidades para participar, especialmente da minha associação, na pessoa do seu presidente, Stephenson, da Ampicom. Um abraço a todos. Em primeiro lugar, eu queria dizer que os números já foram expostos, né, de uma forma muito boa, pelos dois palestrantes que me seguiram. Boa, eu acho que é pouco, né, eles foram muito cirúrgicos e expuseram de forma muito clara os números mais importantes que nós temos a respeito do Sistema Único de Saúde. Os números são muitos, mas eles colocaram muito bem. E como nós temos uma audiência bastante eclética, eu vou procurar falar um pouco, assim, os números já foram muito bem colocados por eles, mas eu vou procurar falar também numa linguagem que seja também, que seja mais possível também de compreensão, não dos números, porque os números têm que ser colocados, já foram muito bem colocados, ainda bem, né, porque eles me antecederam e colocaram de forma muito clara, muito boa. Tudo isso que vai ser falado aqui gira ao redor de números, mas eu vou falar também de uma linguagem um pouco mais coloquial, talvez, ou um pouco menos científica, talvez, já que há uma gama de pessoas que estão nos assistindo, né? E que nem todas têm, muitas vezes, curso superior, ou muito menos militam na área do SUS. Mas eu vou pedir, de antemão, para exibir duas fotos que eu separei. As duas primeiras, vou pedir, por favor, para colocar no ar. São duas fotos que retratam bem o que é o SUS, para a gente começar o diálogo. Seria possível colocar? São duas fotos que foram publicadas no fim de semana, no Instagram do jornal mais conhecido do mundo, do New York Times. Uma matéria que foi feita aqui de um repórter do New York Times que ficou alguns dias lá na Amazônia e cobrindo justamente o combate à pandemia. E nessa foto aí vocês veem um barco com pessoas, com trabalhadores do SUS, devidamente paramentados para o enfrentamento da pandemia. É um barco que leva o SUS, o atendimento de saúde, a alguns locais sem os quais isso não seria possível, né? Não há estradas, então você tem que ir de barco. E esse é o Brasil que o SUS atende. Eu vou pedir também para você colocar a próxima foto, e aí uma foto do atendimento sendo prestado, e vocês veem aí do lado direito da foto, inclusive uma mulher indígena, devidamente, né, com seu traje tradicional. E logo ao fundo uma pessoa uma funcionária pública, é bom que se diga, do SUS, atendendo aquela população. Eu vou pedir já pode retirar as duas fotos. Essa daí pode deixar para o fim, por favor, para a gente encerrar. Mas vejam só o que essas duas fotos representam, né? Você no meio da Amazônia, num lugar que não tem acesso ao serviço público, privado de saúde, e você tem lá um atendimento do SUS. A gente sabe que é deficitário, a gente sabe que o SUS tem problemas, mas é o atendimento que chega nesses locais, que ficam distantes de barco, muitas vezes da capital, levam-se dias, às vezes, para serem alcançados. Então, esse é o SUS que nós temos, e essa foto ilustra bem o tipo de serviço nos rincões do Brasil que esse Sistema Único de Saúde presta. Então, com essas duas fotos, eu começo aqui, né, minha participação, muito breve, nesse início. Gostaria de também dizer que vou basicamente falar de 3 pontos aqui, que nessa minha
vão ser apenas pontuados nesse começo, que são 3 pontos. Como era antes do SUS, é bom que a gente tenha uma noção. Quem deve prestar o serviço de saúde pública, a gente tem que ter essa noção. Quais entes, né, Estado, União, município, os 3, só um, quem é que presta? E quem paga por isso, quem custeia o SUS. Eu acho que são 3 pontos que a gente tem que falar nesse momento. O primeiro deles é como era antes do SUS. A gente costuma, muitas vezes, reclamar do SUS, do sistema, mas é bom saber como era antes, né? No meu livro, eu trago até um histórico maior, mas vamos nos centrar na década de 1970. Havia uma centralização muito grande da União, dos gastos em saúde, eram quase todos, ou grande parte federais, esses gastos. A medicina era uma medicina praticada bastante curativa, né, perfil muito de tá doente e manda para o hospital, sem muito caráter preventivo. E naquele momento, até a década de 1970, nós tínhamos no Brasil 3 classes de indivíduos. Isso já foi até pontuado nas exposições que me antecederam também. Nós tínhamos 3 tipos de indivíduos. Pessoas ricas, que podiam pagar pelo atendimento privado de saúde, funcionários públicos e pessoas com carteira assinada, que tinham aquelas instituições de previdência que também faziam um atendimento de saúde, e o restante da população, a esmagadora maioria que não tinha qualquer cobertura. Se vocês procurarem lembrar, parentes mais antigos, como os nossos avós, se vocês olharem pessoas dessa geração, 2 gerações antes da gente, ou até na geração dos nossos pais mesmo, vocês vão ver que a assistência à saúde era muito fraca, especialmente em lugares distantes, carentes do Brasil. Era muito comum pessoas morrerem de causas completamente evitáveis, principalmente na década de 1970. E o financiamento naquele momento também, voltando já para a parte que interessa, né, que é a parte do dinheiro aqui do financiamento, não havia pouco serviço público de saúde. Muitas vezes, o serviço de saúde, ele era o quê? Ele era prestado com financiamento público, mas por santas casas, por entidades filantrópicas. Hospital público mesmo, como a gente tem hoje, eram muito poucos. Então, esse era mais ou menos o perfil da medicina e do atendimento à saúde na década de 1980, até 1970, né? Em 1988, vem o SUS e a coisa muda. É importante ter um pouco desse conhecimento do SUS, porque, para poder falar do financiamento, eu gosto sempre de dizer, até para saber se gasta muito, se gasta pouco, uma esfera gasta muito, gasta pouco, é bom saber o que é que cada uma tem que fazer. E em 1988 vem esse sistema que nós temos hoje, que vem com a saúde universal, que é para todos os brasileiros, que coloca muito a participação da comunidade, tem um caráter também muito forte e preventivo, né, campanhas de vacinação começam a ser incentivadas e leva a uma queda, uma redução muito grande. Por exemplo, nós temos, é inegável, nos indicadores de saúde, né, nós temos uma redução, por exemplo, de mortalidade infantil, por exemplo, depois do SUS. Então, ele é um marco. É bom que isso fique claro. O SUS é um marco. E quem deve prestar essa saúde? Né? Antes era muito forte na União, mas aí você fica, será que o meu município tem que prestar serviço de saúde? Ou é só o governo federal, como se diz popularmente? Ou se é o Estado que presta? E a resposta são os três. Os 3. A legislação infraconstitucional é que vai dar o detalhamento dizendo o que é que cada um faz. Mas, a princípio, os 3 têm que prestar: União, Estados e município. E é interessante que os 3 têm que prestar, mas não de forma isolada. Isso também tem que ser colocado de forma muito clara. Você não consegue o município sozinho, isolado, nem do município mais rico do país, por exemplo, São Paulo, ele consegue prestar sozinho o serviço público de saúde. Ele precisa que o Estado cumpra o seu papel e que a União cumpra o dela. Então, os 3 têm que prestar, cada um com a sua função, dentro da legislação do SUS, está claro, está detalhado, cada um tem o seu papel. E, para poder falar de financiamento, esses pontos também são interessantes. A gente tem que, acho até uma condição para poder se falar de dinheiro, de financiamento, o quê? O que cada esfera tem que fazer.
e os três têm que cumprir o seu papel dentro da saúde pública. E a última parte dessa minha breve exposição inicial é o quê? Quem custeia o SUS? Quem custeia esse sistema? Quem paga por tudo isso? Aí você deve pensar, não, é só a União, é só o Estado, é só o município. Isso está muito claro agora nessa crise sanitária que nós estamos vivendo, por conta dessa pandemia. A União Federal, ela está ajudando estados e municípios a prestarem, ou pelo menos está se colocando, né, a críticas em relação a como vem sendo feita essa condução. Mas apenas para servir de ilustração, como é o gasto com a pandemia, você vai ver que o Estado, a União e o município, todos os três entes têm gastos, recursos contra o Covid. Seja, você pode pegar em qualquer caso, em qualquer unidade da federação, você vai ver o Estado, o município e a União estão participando. E como é que eles participam disso? Por meio de um mecanismo que o dinheiro é transferido, que eu até enfatizei muito na minha obra, que é o Fundo de Saúde. O Fundo de Saúde é onde, na prática, esse financiamento acontece. É onde o recurso vai de um local para o outro. Ele sai da União, em geral, para o Estado e para o município, por meio de um mecanismo previsto na legislação chamado Fundo de Saúde. É aí que o financiamento acontece na prática. É aí que o gestor se preocupa em como gastar o dinheiro. O dinheiro, basicamente, está dentro de uma coisa chamada Fundo de Saúde. E o que é o Fundo de Saúde? Basicamente, são contas correntes que existem na União, nos estados e no município, que muitas vezes é um conjunto, né, em geral, são várias contas correntes, onde ficam depositados, onde ficam guardados o dinheiro da saúde. O dinheiro da saúde no Brasil, ele também não fica junto do recurso do ente como um todo. Por exemplo, o município, o dinheiro dele, ele tem uma conta única, fica geralmente, tem esse nome, mas é a conta principal do município, e o dinheiro da saúde, em geral, não passa por aí. Ele fica separado em algo chamado Fundo Municipal de Saúde. E por aí vem o quê? As transferências, seja do próprio orçamento desse município, e seja também do governo estadual ou do governo federal. Tudo fica separado nesse fundo de saúde. Então, isso é importante. E o SUS, é bom que se deixe claro, ele realiza de forma, é a política pública em que isso ocorre de forma mais clara, acho que até mais do que na educação, ele realiza o que se chama de federalismo cooperativo, é o que se chama no direito, especialmente no direito financeiro, né? Que é o quê? Para a política pública de saúde ser prestada, as unidades da federação têm que se ajudar mutuamente. Como eu falei no início, o município não consegue prestar sozinho, o Estado não consegue prestar só, eles têm que se ajudar. E por isso é que se diz que ele expressa a política pública de saúde e ela é um claro exemplo de um federalismo cooperativo. Para ser bem prestada todos esses entes, União, Estados e municípios, eles têm que se ajudar. E por último, para concluir, aqui o meu tempo já está, dessa exposição inicial já está no início, eu vou tocar num ponto que já foi até dito aqui inicialmente. Como seria o enfrentamento dessa pandemia que nós temos hoje se o SUS não existisse? Eu coloco essa pergunta aí, essa provocação, para, né, o decorrer dos trabalhos, mas eu termino assim, com essa indagação. Como seria o enfrentamento dessa pandemia se a gente não tivesse o SUS? Com essa, concluo essa minha participação inicial com essa pergunta.